Olá, pessoal. Hoje não pude trabalhar presencialmente, então resolvi, gravar a nossa aula para que vocês possam aí estudar em casa, nessa semana. Bom, hoje nós já iniciamos o estudo, propriamente dito, sobre o texto dissertativo, e hoje a gente vai falar sobre a dissertação argumentativa propriamente dita. Então, como se apresentam os comandos de uma dissertação argumentativa na prova do vestibular? Em primeiro lugar, é importante que, ao fazermos o nosso estudo, a gente possa compreender, por meio dos textos utilizados nas provas, o que se pretende avaliar são as capacidades de leitura e de escrita do candidato. Então, dependendo da temática que é a prova de redação, que o vestibular, que o Enem ele solicita, qual é uma das principais competências que ela busca avaliar? É essa capacidade leitora e também de escrita dos candidatos. O que é que vocês vêm lendo? O que é que vocês vêm acompanhando nos noticiários da TV? Quando vocês assistem aos noticiários, que tipo de referencial teórico, que tipo de autores, dentro das áreas que vocês vêm estudando na escola, vocês buscam para a compreensão de todo esse conteúdo, de todo esse arsenal de conteúdo que as notícias, as informações nos trazem, buscando sempre os porquês. O porquê desse acontecimento, o porquê desse fenômeno, como é que eu compreendo este problema, que soluções eu poderia dar a este problema que são veiculados na TV, Então, é importante a gente se perguntar, afinal, será que o candidato ele pode colher as ideias mais pertinentes de um conjunto de texto apresentado a fim de construir sua redação apenas com essas informações? Então, se a prova ela pode solicitar qualquer gênero, no caso da prova do Enem, especificamente ele vai cobrar o gênero dissertativo argumentativo, porque o dissertativo argumentativo justamente para avaliar, para averiguar, a capacidade leitora de vocês, Qual é a carga de leitor, de leituras de textos, livros que vocês carregam, Qual é o conteúdo, que conteúdos vocês têm de acordo com cada temática ali apresentada, Então, a gente pode comparar, inclusive, uma redação, texto dissertativo, a um tangram. Você vai montando as peças. Então, geralmente, no primeiro parágrafo de um texto dissertativo, você vai apresentar a sua tese, a sua defesa, o seu ponto de vista acerca daquela temática, Compreende-se que nos dias de hoje, observa-se nos dias de hoje, a incidência muito grande do racismo, fato esse que se dá por meio, aí você pode dizer, se dá por qual meio? Qual é a principal explicação para o racismo no nosso país? Então, você vai defender a tese e, após essa defesa da tese, você começa expondo os seus argumentos, Então, nas propostas de redação dos vestibulares, de modo especial o Enem, ainda que a exigência se limite à produção de uma dissertação, espera-se que o candidato se posicione ante um fenômeno específico. Qual é o seu posicionamento? Qual é o seu ponto de vista? O que é que você defende, de acordo com essa temática? E que movimente seu conhecimento de mundo para adotar um determinado ponto de vista, Então, isso aí a gente já, inclusive, comentou nas nossas aulas em casa, Por exemplo, a prova do Enem deixa claro, na proposta de redação, que espera que o estudante atente às questões mais recentes de nosso país. Então, que ele tenha acompanhado, que ele tenha percebido. Por isso é necessário que você leia, que você acompanhe os noticiários, busque referencial teórico, busque explicações para aquele fenômeno. Se o jornal está apresentando que houve um crescimento exorbitante na violência contra a mulher, busque respostas para isso. Por que houve aumento? O que houve uma campanha? Que tipo de incentivos? Onde é que a gente encontra esses incentivos? Onde é que estão as respostas para essas perguntas? E se dispõe a pensar em mudanças para isso. Então, que você busque fatos recentes, dados mais recentes do nosso país e que você busque mudanças para isso. Então, os comandos para as dissertações
não ficarão restritos a leia e escreva, né? Mas aparecerão alguns outros verbos como analise, explique, disserte, argumente, selecione, farão parte das instruções que serão dadas. E é com base nesses comandos que seremos capazes de identificar então o que produzir. Tá? O que é que diz o comando da redação? É para analisar, é para explicar um fato, dissertar, né? Dissertar, defender um ponto de vista, é argumentar, selecionar fatos, selecionar dados, né? E aí a gente vai apresentar, por exemplo, a coletânea. Então, a coletânea, em um cenário ideal, é um conjunto de textos que estaria circulando, seja nas mídias digitais, seja nos jornais televisivos, né? Seja nos jornais impressos, seja nos livros, nos textos que circulam no cotidiano, na conversa entre as pessoas, nas entrevistas que são feitas com pessoas renomadas no assunto, né? Então, a coletânea é um conjunto de textos que estaria circulando nos mais variados veículos que compõem o universo de leitura e também de quem escreve. É como se um dos textos tivesse sido ouvido no rádio, né? O outro lido em um blog, outro em um jornal e assim por diante. Então, da soma dessas leituras, surgiria a vontade de escrever e de se posicionar sobre o tema. Tá? Então, isso deve... Para quem é estudante do Enem, para quem pretende escrever dissertação, para quem pretende ir para a universidade, isso deve ser a regra básica fundamental da sua vida, né? Qual é essa regra básica fundamental da vida? É basicamente isso, é querer escrever, querer argumentar, buscar solução, procurar uma explicação para aqueles fenômenos. Então, a coletânea é um estímulo que delimita o que deverá ser escrito e fornece uma fonte de dados e informações, mas o conteúdo da dissertação que será produzida precisará ir além disso, né? Por isso é importante lembrar que para construir argumentos devemos ser capazes de nos posicionar diante dos fenômenos, tá? Então, uma coletânea pode trazer dados sobre o desperdício de alimentos no mundo, dados estatísticos, locais, em que o desperdício é maior, tipos de alimento desperdiçado. E aí não nos caberá reproduzir esses dados, mas é fundamental que a gente problematize por que em um local é mais e outro local é menos, né? Que argumentos nós temos, que informações nós temos para isso, né? Por isso a gente precisa se questionar diante da nossa produção. Que tipo de movimentação social pode fazer o lugar X desperdiçar mais alimentos do que o lugar Y? Por que existe desperdício se há ao mesmo tempo pessoas passando fome? Quem é favorecido com a manutenção dessa lógica? Então, são essas questões que são pertinentes a gente apresentar. Uma outra coisa que a gente precisa diferenciar é assunto do tema, né? Então, a gente vai perceber ao longo do aprendizado da dissertação que todos os temas de vestibular tratam de uma proposição social, ou seja, vai tratar da sociedade em que vivemos. O que muda, tema a tema, é o recorte adotado, o detalhe no qual vamos nos fixar. Então, quando relembramos as propostas que já apareceram nas mais variadas provas, é possível perceber que não há tema inteiramente novo. Ou seja, nós já passamos pelas mesmas discussões com enfoques diferentes ao longo das nossas leituras, das nossas aulas, chegamos até produzir textos relacionados a essa temática, né? Já discutimos, já debatemos, já ouvimos falar, então não é algo novo. Muito bem, então os enfoques são justamente o que diferencia tema de assunto. Por exemplo, o assunto é algo mais amplo, né? Por exemplo, violência, mobilidade urbana, educação, saúde, política, trabalho, são exemplos de assunto. Mas quando a gente fala em tema, nós vamos especificar mais esse assunto. Por exemplo, eu não posso dizer para vocês, escrevo aí sobre violência. Eu não posso jogar para vocês apenas um assunto. Porque para você falar de violência, existe uma gama muito grande de violência. Mas se eu digo assim, violência, persistência da violência contra a mulher, eu estou delimitando um assunto e atribuindo para vocês um tema. Então, qual é o assunto? Violência. Mas qual é o tema? O tema é voltado para a violência contra a mulher. Você vai falar especificamente da violência contra a mulher, tá?
Mobilidade urbana é um assunto, mas a partir do momento que eu falo mobilidade urbana, ciclovias como alternativas para os problemas de mobilidade urbana, eu estou atribuindo a você um tema, tá? Então, se a gente for conceituar, o que é o tema? É aquilo que une todos os textos de uma coletânea e que marca a sua especificidade. Tema é algo específico, tá? E quando eu falo de assunto, é algo que engloba os textos da coletânea em questão, mas também vários outros, que não tratam exatamente da mesma questão, mas de um conceito mais amplo. Então, assunto é algo mais amplo, que a gente não teria como escrever, porque é relacionado a algo de forma muito mais ampla, né? Algo muito mais complexo, muito mais completo. Eu não teria um enfoque específico. Eu poderia até me perder no meio do caminho se eu fosse falar especificamente do assunto violência. Mas a partir do momento que eu delimito o assunto violência, especificando violência contra a mulher, eu já tenho como escrever, eu já tenho como argumentar, eu já tenho como escolher um enfoque específico, uma coletânea específica, né? Então, se eu quero escrever, eu vou começar a ler algo especificamente sobre a violência contra a mulher, o que dizem a teoria, o que dizem os teóricos, o que os pesquisadores têm a dizer, as estatísticas, né? Então, basicamente isso aqui que é, por exemplo, o tema da nossa aula de hoje, né? Então, para concluir esse nosso primeiro momento, essa nossa questão do texto dissertativo, é interessante a gente pensar que a dissertação argumentativa, eu devo levar em consideração, em primeiro lugar, o comando da questão. Quando você pega o caderno de redação, você vai lá no comando, o que é que ele está te pedindo, o que é que ele está te solicitando. Então, o comando é o que vai dizer o que é que ele pretende avaliar. O que é que o comando ele diz? Ele vai pretender avaliar as capacidades de leitura e escrita. Como é que você organiza essa coletânea, que são a fonte de dados e informações que delimita sobre o que deveríamos escrever? Como é que você vai organizar essa quantidade de conhecimentos, de conteúdos, informações, dados, ou seja, essa coletânea que você tem acerca do assunto na escrita? Então, quem é o bom escritor? É aquele que lê. Quem é o bom escritor? É aquele que tem domínio da leitura, que tem domínio do tema, que tem domínio do assunto, que tem domínio daquela temática, porque ele tem dentro de si, ele tem na mente, ele tem na sua capacidade intelectiva de leitor, conteúdo, ele tem uma coletânea. Então, eu não consigo escrever um texto, eu não consigo desenvolver uma dissertação, tampouco argumentar, buscar argumentos para defender o ponto de vista, se antes eu não tenho feito nenhum tipo de leitura, eu não tenho adquirido essa coletânea de informações, dados, teorias, né? De autores, de pessoas que estudaram, que são estudiosos sobre o assunto. Depois, nessa temática, né, nessa nossa aula, nós diferenciamos o assunto do tema. Então, qual é o assunto? O assunto é algo mais complexo, é algo mais amplo, que para eu conseguir desenvolver, para que eu consiga argumentar, para que eu consiga desenvolver o texto, eu preciso de uma delimitação. Eu preciso sair da amplificação, eu preciso sair daquilo que é macro e escolher dentro da minha área, dentro daquele assunto, algo mais específico. Esse algo mais específico que eu escolho dentro da área maior é o que a gente chama de tema, tá? E tudo tem que ver, tanto o assunto quanto a temática, tem que ver com a coletânea de informações, de argumentos que eu tenho na mente. Sem essa coletânea, sem esses argumentos, sem essa capacidade de leitura, sem eu ser um leitor ativo, eu não consigo desenvolver os meus textos, as minhas escritas, o meu ponto de vista e essas argumentações, ok? Sejam bons leitores para se tornarem bons escritores, com uma gama, com uma coletânea grande, vasta, rica, que também enriquecerão os textos que vocês irão escrever.